Nós estivemos agora, eu e a Cláudia, no nosso programa diário de rádio, comentando sobre um assunto muito importante, que é a compulsão alimentar. Compulsão alimentar são ataques rápidos à comida por um tempo determinado, isto é, acontecem na vida de muita gente. Aconteceu comigo muitas vezes e por ser um tema tão importante, eu cheguei em casa, agora fiquei com vontade de gravar esse pequeno vídeo para fazer um resumo de tudo, depois vai lá e assista o resto, tá bem bacana. O fato é que esses ataques rápidos à comida por determinado controle de tempo, isso mostra um descontrole. Esse descontrole alimentar, ele tem uma característica importante, você tem consciência dele, isto é, você sabe o que está fazendo, você sabe o que está acontecendo e muitas vezes acompanha culpa e vergonha, o que gera mais ansiedade, fazendo com que você volte lá e acabe comendo mais e muitas vezes não consegue parar. Isso causa consequência a longo prazo, a médio e longo prazo, gera obesidade, comorbidades, não necessariamente obesidade, muitas pessoas têm um metabolismo para não ser obeso e acabam tendo a compulsão do mesmo jeito. O fato é que existe ansiedade, e a ansiedade mantém um problema num círculo vicioso. E muitas vezes você não consegue controlar. Por que eu estou gravando esse vídeo? Porque às vezes você não sabe que tem. A gente tem que trazer para a consciência, para entender o que está acontecendo, para poder pedir ajuda e sair desse problema. Às vezes você pode conseguir sair sozinho, mas muitas vezes precisa de ajuda, e para isso a psicoterapia é tão importante. Existem outros transtornos alimentares mais conhecidos também, como a anorexia, que é quando a pessoa recusa-se a comer, pode levar à morte, inclusive por inanição, isto é, acaba não comendo, trazendo problemas importantes. A bulimia é a mesma compulsão para comer, só que existe uma diferença muito importante entre a bulimia e a compulsão alimentar. Na bulimia, você faz uma tentativa de compensação, isto é, a pessoa come demais, depois vai lá e vomita, pessoas que usam muito diuréticos e laxantes, isso pode trazer problemas muito sérios, mesmo problemas de saúde grave, exercícios exagerados, até drogadição. Sim, enfim, a bulimia é quando a pessoa tenta compensar de alguma maneira. Quais são as causas de tudo isso? As causas são complexas e eu devo dizer que é desconhecida. Por mais estudos que tenham, já se sabe muito sobre o funcionamento cerebral, as substâncias químicas que estão dentro dessa fisiopatologia, e não tem uma determinação de razão, de fato. Falam de hereditariedade, mas hereditariedade seria o quê? Genética ou comportamental? Isso é uma família que se comporta dessa maneira, com um padrão emocional que vem passado de geração em geração. Claro, existe uma ligação com a obesidade, mas como eu já falei, não necessariamente. Ela pode ser consequente ou não a compulsão. E o estilo de vida, então, nesse sentido, é muito importante. Nível socioeconômico, já sabe-se muito, apesar que as pessoas com menor nível socioeconômico acabam se alimentando com alimentos, com comidas mais baratas, geralmente com excesso de sal, gorduras e açúcar, que são alimentos, além de serem muito mal para a saúde, e são alimentos gatilhos, fazendo a pessoa comer muito e comer mais. E às vezes a cultura familiar do prazer. O fato é que o prazer está envolvido, o nosso cérebro não é burro. O nosso cérebro sente prazer na comida para que você possa se alimentar. Só que hoje a gente encontra 1 milhão de coisas para comer e antigamente não era assim que funcionava. Você tinha que sair, caçar, coletar, produzir, cuidar. Então veja, o prazer está envolvido no processo e a ansiedade, principalmente no mundo moderno, traz a predisposição para que você possa eventualmente se ver num coquetel, comendo sem parar e não sabendo exatamente o que fazer para sair desse ciclo vicioso. E isso traz baixa autoestima, que realimenta essa ansiedade. Claro que existe por trás muitas vezes preocupação com a aparência, pós-dieta, uma dieta muito restritiva, teu próprio corpo pede aquele alimento e você tem dificuldade para controlar. Tanto é verdade que são fatos comuns na pós-bariátrica, isto é, quando as pessoas fazem a cirurgia bariátrica e voltam tendo uma compulsão compensatória, isto é, compensando. Isso gera raiva, frustração, muitas vezes situação de tédio, solidão, medo e também períodos longos de jejum. Que o período longo de jejum também causa um estresse. E todo esse estresse, gerando ansiedade, todo o sistema emocional está borbulhando dentro da tua cabeça, fazendo você buscar o quê? Uma compensação energética, uma compensação no alimento. O estresse aumenta cortisol e você acaba com fome. A fisiopatologia, então, desses mecanismos estão muito mais baseados no controle do afeto e, como consequência, no controle do teu comportamento. Afeto é fundamental. Você apoiar, você reconhecer, você aceitar e ser aceito nesse processo é de fundamental importância para o tratamento. Nós temos o sistema límbico emocional, nós temos a córtex pré-frontal, o lobo frontal, e tudo isso está envolvido nesse processo de uma maneira sistêmica e gigante.
Existem sim motivações inconscientes com ganhos e resultados conscientes, isto é, a motivação inconsciente você não percebe, mas os resultados são conscientes, isto é, você enxerga a si mesmo numa mesa comendo demais. A dopamina, que é um dos grandes hormônios do amor, estão dentro do centro de prazer e recompensa, e ela aumenta e aumenta mais, mas vem junto com hormônios que não te agradam tanto. Por quê? Porque você sabe que está pisando na bola, você sabe que está exagerando. Então, a própria dopamina, nesse sistema, leva a uma diminuição do controle cognitivo, quer dizer, você tem dificuldade de pensar. E essa dificuldade de pensar traz mais angústia, gerando mais compulsão alimentar. A gente está falando de alimentos, mas isso também vale para sexo, para drogas, para jogos. O fato é que existe o metabolismo do balanço energético, controlado pelos tecidos periféricos e pelo próprio cérebro. As estruturas cerebrais, límbicas ou neocórtex estão envolvidos todos, como eu já falei. A glicose, que é o combustível do nosso corpo que nós precisamos e vamos atrás, está naqueles pães refinados, arroz, massas, em tudo aquilo que a gente come, fazendo pico de glicose, pico de insulina rebote, fazendo hipoglicemia exatamente em poucos minutos. E aí gerando o quê? Hipoglicemia, baixa glicose circulante, fome. Então a glicose está absolutamente envolvida assim nesse processo. Nós temos que ter consciência de que padrão alimentar estamos tendo com aquela glicose. Ácidos graxos, as gorduras, eu sempre falo, se gordura fizesse mal, a natureza não tinha produzido fígado e vesícula biliar para produzir sais biliares que são responsáveis por absorver essa gordura. Então pensa comigo, gordura é importante para o trabalho metabólico total, as vitaminas lipossolúveis que se dissolvem na própria gordura. Gordura é importante, é reserva para o nosso corpo. O problema são os excessos. Então glicose, ácidos graxos, proteínas que são absorvidas no estômago, tudo isso o nosso corpo de uma maneira inconsciente sabe. E a área do prazer vai lá para alertar você, legal, vou comer porque é gostoso, e aumenta uma série de coisas bacanas dentro do nosso corpo. E aumenta os hormônios, os neurohormônios, hormônios neuroendócrinos, que estão ali justamente para quê? Para dar prazer e para dar consciência. A compulsão alimentar, ela pode ser sim adquirida. Você pode ter lesões cerebrais, uma lesão na amígdala, por exemplo, no tronco encefálico, e faz modificação na regulação da leptina. Leptina é uma substância que em nosso cérebro, quando ela está aumentada, e ela é produzida nas células gordurosas para fazer uns feedbacks, é um controle da fome. Quanto mais leptina, menos fome. A grelina é outra substância encontrada no nosso corpo que aumentada induz a fome, você fica com mais vontade de comer. Mas até hoje não encontraram medicamentos ou mecanismos para controlar de fato isso. A grelina aumenta o peristaltismo, aumenta as secreções digestivas produzidas no estômago e você faz o quê? Vai lá e come. A colecistocinina é outra substância que reduz a fome, mas eu não quero ficar falando de substância aqui, depois vai atrás disso, são informações importantes. Mas até para você ver como isso está muito ligado aos nossos vícios e às nossas vontades e necessidades, também está aqui envolvido o próprio sistema endocannabinoide, isto é, o sistema que também ele tem uma paridade de captação junto com as próprias drogas, como a maconha, a larica é um termo determinado para compulsão pela comida. Ficou basicamente utilizada para drogaditos, mas larica é o termo para qualquer um, ela significa a compulsão alimentar. Qual que seria então o tratamento? Então a parte mais importante de tudo, veja, se eu digo que você tem uma ansiedade, um sistema emocional funcionando que está te gerando culpa e sofrimento, é porque você está tendo um descontrole conhecido, isto é, você sabe que tem um problema. Então se você sabe que tem um problema, procura ajuda, porque ela existe. E o que eu tenho que ver? Se eu tenho uma baixa autoestima, se tem dificuldades na minha vida, eu preciso superar essas dificuldades, isto é, ao meu ver, Jacir Léo, eu não tenho que fazer um tratamento para a compulsão alimentar. Eu tenho que fazer um tratamento para a minha ansiedade. A compulsão é o mecanismo compensatório que eu estou utilizando para aquele problema da minha baixa autoestima, do meu perfeccionismo baseado na baixa autoestima. Então as terapias hoje são absolutamente importantes. Terapias cognitivas, comportamentais, hábitos que você vai gerar de pensamentos e crenças sobre si mesmo, sobre a vida, reconhecer e aceitar. Eu falo que no programa Superconsciência tem 4 palavras maravilhosas. Acreditar. Acreditar que é possível, acreditar no universo, acreditar em Deus, acreditar em você mesmo, acreditar na vida, nas relações, acreditar no outro. Depois compreender como a vida funciona, como todos esses aspectos que eu acabei de falar estão envolvidos dentro de todos os processos. E aí, depois de compreender, você faz o quê?
você dá novos significados para tudo isso. Você começa a enxergar, perca a culpa daquilo que você não consegue controlar por enquanto. Tire que quando você é acolhido numa terapia, acolhido quer dizer acolhido na família, acolhido na terapia, acolhido por você mesmo, você se torna capaz de fazer novas escolhas, que é a quarta palavra fundamental de todo o programa. Então, baixa autoestima, perfeccionismo são sintomas de algo que não vai bem no pensamento. A nutrição, claro, você pode ter uma nutricionista, mas com todo o respeito a toda nutricionista, você sabe que tem que comer fruta, verdura, legume, hortaliças, carnes magras, aves, peixe. Olhe para o que você está comendo. Não traga para casa comidinha lixo, comidas gatilhos, que é aquela comida que você come como, pode comer tudo, só um pouquinho. Mas esses gatilhos, lixinhos, são tão cheios de sal, gordura e açúcar que o teu cérebro inconsciente fica arranjando uma série de desculpas para você voltar e comer cada vez mais. Evite usar medicamentos. Muitos tratamentos são feitos com antidepressivos, com ansiolíticos. Evite pelos efeitos colaterais, porque no fundo você não precisa, a não ser em casos graves, avançados, casos que tenham um difícil controle, sob orientação médica, você utilizar esses antidepressivos. Tupiramato, por exemplo, é utilizado como estabilizante de humor. O ribonabanto, que é utilizado para tratamento de drogadição, isto é, aquelas pessoas que estão deixando a drogadição, são medicamentos utilizados porque eles agem exatamente no cérebro, em todo esse sistema que está ali dentro. Agora, quais são as maiores dificuldades para o tratamento? Primeiro, você não quer fazer. Você tem que decidir. A decisão, a escolha, é muito importante na tua vida. Decidir, eu vou te alertar mais uma vez, é difícil, você não vai conseguir num primeiro momento, vicia como drogas pesadas, mas não é para te assustar que eu estou falando isso, estou falando que é um caminho, porque quando você decide, você conta para o teu cérebro que você está preparado para criar novas estradas mentais, neurais, é neurologia mesmo, são novas conexões, são novos dendritos que estão se comunicando entre novos neurônios, você tem uma plasticidade cerebral para se tornar capaz de assumir o controle da própria vida. Outra dificuldade, a dificuldade às vezes de apoio familiar, que não apoiam porque não compreendem, a própria dificuldade da disciplina, a dificuldade daqueles amigos que nesse momento que você está em tratamento, que você precisa de um tempo para construir essas estradas de força dentro do teu coração, ele te convida para uma churrascaria de rodízio, te oferece alguma coisa para comer. Isso funciona para drogas também. Funciona para qualquer coisa. Sabe por quê? Porque a gente está falando aqui de amor, a gente está falando de afeto, comportamentos de afeto, no caso aqui a compulsão alimentar, mas é para tudo. Se você tem problemas com alimentos, quer seja com sexo, com drogas, tem pessoas que são viciadas em pornografia, tem pessoas que são viciadas em drogas mesmo, está tudo no mesmo balaio. O nosso cérebro ele é um só que cada pessoa reage de uma maneira de acordo com uma construção mental, aquele modo que ela enxergou o mundo e que ela reage com aquele mundo. Fato. Tá cheio de gente querendo te ajudar lá fora. O nosso programa é um deles. Nós estamos aqui gratuitamente, indo nessa rádio todos os dias para falar de uma série de assuntos. Então vai lá no nosso YouTube agora, inscreva-se no nosso canal, vai no Facebook, compartilhe com pessoas, veja se esse pequeno vídeo pode atingir alguém e fazer uma diferença fantástica na vida de alguém, às vezes até de uma pessoa que você ama, que possa sim ser um diferencial para você e para o mundo. Nós estamos aqui para você. Seja feliz.